Oi gente, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Clarissa Beats e hoje eu vou estar fazendo um desenho com vocês aqui no Procreate. Eu vou começar com uma nova tela, eu tô usando aí 8.5 por 11 e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das configurações que eu tenho. Então eu vou estar com a DPI 400, eu tenho direito a 9 camadas, então ele me mostra isso no aplicativo, que é ótimo. E eu vou começar a fazer o esboço todo com o meu pincel redondo. Eu já falei em outro vídeo. Eu acho que hoje em dia eu tô usando muito mais o pincel redondo pra tudo do que o lápis Narinder e aquele pincel stiff que eu tava usando antes, que eu até fiz um outro vídeo pra vocês, né? Tipo, meu vídeo mais assistido aqui no canal é eu fazendo um desenho com Procreate. E infelizmente eu já mudei muito desse ano, tipo, 2019 mal começou e eu já, tipo, mudei muito meu estilo. E eu tô pegando aí uma foto do Pinterest como inspiração, então eu tô meio que copiando essa pose. E eu tô usando tudo na mesma camada, então primeiro eu faço com a mão bem leve, eu faço um esboço assim na forma. E depois eu venho com a mão um pouquinho mais pesada pra fazer a linha mesmo do desenho, sabe? E isso tudo tá sendo com o pincel redondo, então só tô usando isso na mesma camada. E é bom você já começar com uma tela um pouquinho maior, porque depois é muito mais difícil pra você aumentar o seu desenho. Se você quiser imprimir, se você quiser colocar em, tipo, em mercadorias, coisas do gênero. E normalmente você sempre coloca a DPI, que é a resolução do seu desenho, no mínimo em 300, tá bom? Não coloque em menos de 300, porque não fica muito bom. E eu queria até falar com vocês também, nesse vídeo eu tô focando eu vou focar um pouco mais na parte de coloração, então quando chegar em 6 minutos e pouquinho, eu acho, começa a parte de coloração do desenho, e é o que eu tô mudando muito, e tem várias coisas que eu quero mostrar pra vocês que eu tô fazendo. E agora eu tô fazendo o rosto também eu faço da mesma forma, com a mão um pouquinho mais leve, se vocês verem a opacidade tá no máximo, mas eu só tô colocando pouca força na mão pra, né, não ficar tão forte. E eu vou fazer aí primeiro o esboço das feições do rosto, né, principalmente com o nariz. Faço aí a linha do olho, tipo, em 2/3 no inferior do círculo, sei lá se isso faz sentido. E na foto, ela tava com o olho fechado, então eu até tentei fazer isso com o olho fechado, mas eu não gostei. Eu fiquei tipo, pô, não fica tão bom. Tanto que vocês vão ver que eu vou colocar um pouquinho mais de detalhe nesse olho. E aí depois eu venho aí com o pincel redondo um pouquinho mais forte pra fazer as linhas mesmo bem marcadas. E eu queria dar aí um update, né, falar um pouquinho mais sobre a minha resolução aí de 2019, né, que eu tô desenhando muito. E infelizmente, desde que as aulas começaram, assim, eu ainda tô desenhando todo dia, mas tá aí numa média de 2 horas por dia, não tá sendo as 4 horas que eu queria. Mas, né, eu vou fazer o melhor que eu consigo, tá? O melhor que dá. E aí eu tô tentando ainda fazer, né, com o olho fechado, colocando os cílios e tal, mas o olho fechado ainda não é uma área que eu tô muito confortável, sabe? Eu ainda preciso de praticar muito isso. E eu também queria compartilhar com vocês um novo canal no YouTube que eu encontrei, que é da Laura Price. Laura Price. Ela é uma artista, ela trabalha na Disney, no canal da Disney. E ela desenha o fundo dos cenários da Rapunzel, na série Rapunzel, né? Tangled, enrolado, sei lá. Desenho encarolado, não sei. Qual que era o nome daquele filme da Disney com a Rapunzel, gente? Nem lembro. E o canal dela é ótimo, é muito didático, é muito interessante ver alguém que tá realmente na indústria de animação. Eu tô super inspirada pelo canal dela, pela arte dela, tô querendo muito trabalhar com isso. Mas, por enquanto, né, vamos focar aí na universidade e tudo mais. E eu tô fazendo agora aqui no desenho o formato do olho. E apesar que, assim, normalmente eu não deixo, hoje em dia, né, eu não tô mais fazendo o contorno do olho. Tanto que no primeiro vídeo do Procreate, quando eu tava desenhando com o Procreate, é tipo o meu vídeo mais visto no YouTube. Mas muita coisa já mudou, como eu falei, né? Muita coisa eu já não faço a mesma coisa. E agora eu tô selecionando aí, nessa camada, o olho, a sobrancelha pra, né, consertar. Isso
Ah, outra coisa, agora eu troquei de lado, né, troquei o desenho de lado, porque isso ajuda também muito pra você ver se tá proporcional. Porque se a pessoa tá proporcional de um lado, é pra ela estar também proporcional do outro. Então, você só precisa de clicar ali no triângulo, de selecionar, e depois virar horizontalmente. Então, eu fiz isso algumas vezes pra ter certeza que tava dando certo. E esse é um truque que eu aprendi com a Draw with Waffles, que é um dos meus canais preferidos aqui no YouTube. E a razão que eu tô fazendo esse vídeo, além de, assim, de mostrar como é que o meu estilo desenvolveu nesses últimos meses, é que muita gente tava me pedindo realmente, né? Tipo, o pessoal via o meu vídeo de dicas pra Procreate, eu, tipo, fiz um desenho no Procreate, então pedindo pra fazer mais. Então, esse é o vídeo pra vocês, fazendo mais um vídeo, um desenho. Eu vou mostrar várias coisas que eu aprendi, novos truques que eu aprendi, alguns que eu já mostrei aqui, outros não. Então, eu estou animada. E agora eu tô usando a ferramenta de Liquify só pra arrumar um pouquinho o olho, sabe? Eu gosto de fazer... Essa é uma ferramenta que eu não usava muito, mas hoje em dia eu tô amando usar e eu vou usar em outra parte desse desenho também. Então eu uso isso pra arrumar o olho, né? Que dá pra deixar o olho mais curvado um pouco. E agora eu vou colocar essa camada com Multiply, criar uma nova camada, colocar por baixo pra eu começar a colocar as cores bases. Então eu vou começar com a pele. E normalmente eu sempre começo com a pele, não sei porquê, mas eu gosto de fazer isso. Com o pincel redondo. E aí eu sempre uso os mesmos tons de pele, né? Eu tenho essa minha paleta de tons de pele e depois às vezes eu modifico com a ferramenta de mexer com saturação, com opacidade e tudo mais. Eu vou diminuir a opacidade desse meu contorno, vou pegar um outro tom um pouquinho mais escuro. E vou começar a fazer as sombras na pele dela. Aí o que eu vou fazer daqui a pouquinho é isso, ligar o Alpha Lock pra cor dessa sombra não sair da onde eu já tinha pintado com a cor da pele. Então eu já defini onde a pele tá, então eu posso colocar a sombra sem ter medo de sair dessa área. E toda essa parte da pele eu pinto tudo com o pincel redondo. Eu cortei algumas partes só pro vídeo não ficar tão longo, né? Tive que acelerar muita coisa também porque a pintura tava ao redor de tipo 1h e pouco, então vamos diminuir aí pra uns 20 minutos. E aí pro cabelo eu já comecei aí com uma nova camada, pincel redondo, fiz a cor base do cabelo inteiro e da sobrancelha. Então esse é o primeiro passo. E assim, esse é o meu jeito de pintar cabelo, tá, gente? Não tem um jeito certo ou errado, tem muito estilo diferente, mas eu gosto do pincel redondo e aí você pode testar com a pressão, principalmente na área raiz, pra não ficar tipo uma raiz muito sólida, sabe? Você tem um pouquinho de diferença. Aí eu tô selecionando com a ferramenta de selecionar. Vou aí mudar a saturação e o brilho pra deixar bem forte. E eu nem tô usando mais o feather, tá? Eu tava usando isso por um tempo, nem tô mais usando isso. E aí é onde tá a sombra, então eu tô definindo aí as sombras do cabelo. Eu vou com o meu pincel Shift. Eu não sei qual é o nome desse pincel em português. E eu tô colocando aí, não tô colocando Alpha Lock. Eu tô realmente só desenhando aí, tentando definir um pouquinho, limpando as áreas que o cabelo não atinge, né? Então, tipo, limpando aí ao redor da orelha e tudo mais. E normalmente eu coloco a camada do cabelo por cima da camada da pele. Então tem que ter um pouquinho de cuidado, por exemplo, onde o cabelo e o braço se encontram, por exemplo. E aí eu venho com o meu pincel Shift pra fazer aí alguns fios, tanto na área mais escura quanto mais clara, ao redor do cabelo, pra dar um pouquinho mais de movimento. E não tem um jeito certo ou errado, tá, gente? Assim, e também ajuda quando você tá conseguindo ver o seu desenho um pouquinho mais de longe, tá? Então,
não fiquem desenhando só muito de perto. Tentem desenhar um pouquinho mais de longe, que isso ajuda bastante. Eu pego alguns tons diferentes pra fazer só a mesma coisa, só alguns fios de cabelo em algumas áreas. Eu não faço muito detalhado. E eu continuo fazendo isso por um bom tempo, sabe? Alguns fios vão se encontrar, outros vão passar um por cima dos outros, e tipo, não tem uma forma certa ou errada. É muito pessoal. Eu coloco o alfa-lock ao redor do cabelo pra fazer esses traços na sobrancelha, e isso é só um estilo que eu tô tentando desenvolver. Mas você pode fazer o que você quiser. Pro brilho eu tô colocando a opacidade um pouquinho mais baixa pra não ficar tão forte. Eu faço só algumas mechas que tem um certo brilho. E aí essa parte é um pouquinho mais difícil, né? Que eu tô apagando aqui a pele, né? Então eu tô limpando os contornos da pele, porque esse desenho não vai ter um contorno forte. Então eu tenho que fazer isso algumas vezes. Eu tenho que limpar ao redor e preencher com cabelo, se for o caso, né? Se tiver cabelo ali. Então eu limpo ao redor da camiseta dela, do pescoço. E aí, nesse caso, eu não percebi que a minha alfa-lock estava ligada. E quando você tem uma área do desenho que a opacidade não tá muito forte, se você colocar o alfa-lock, ele não vai reconhecer isso como uma área pintada. Então você tem que desativar o alfa-lock para pintar isso de novo. Eu coloco um pouco de brilho, um tom mais claro da pele, onde tem que ter. E eu faço com uma linha bem fininha, um tom mais escuro, só pra definir onde um braço termina e o outro começa. Eu vou fazer também um brilho no nariz e no rosto. E eu sempre começo, tipo, com um tom de base da pele, depois eu venho com os tons mais escuros, e por último eu faço os tons mais claros, né? Então os highlights. Eu tô gostando bastante de fazer esse brilho, assim, na pálpebra, na linha do... tipo, nessa linha d'água, assim, nas olheiras. Ao invés de fazer elas mais escuras, você coloca um pouquinho mais de brilho ali, que dá um up no rosto do desenho. Esse é um truquezinho que eu tô pegando aí com inspiração no Bofengling. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, que fica um pouquinho mais fácil. E aí o que eu tô fazendo pra misturar as cores é colocar diferentes tons da pele. Então eu pego vários tons. E aqui eu vou usar o esfumado, um pincel bem pequenininho, só pra dar uma aliviada aí entre essas cores. Mas não faço muito, tá? E eu gosto muito de ficar realmente colocando um pouquinho mais escuro logo embaixo do olho, como se fosse a linha ali dos cílios inferiores, porque eu não faço mais cílios inferiores. E agora eu vou começar com... eu vou mostrar até pra vocês o número dessa cor pra vocês. Então, o número é C58273, essa é a cor que eu mais uso para tudo, então de blush, de tudo. Eu vou fazer uma nova cor, uma nova camada, vou colocar o blush, a maquiagem dela inteira nessa camada. E eu gosto de fazer o blush ficar em tudo, né? Eu coloco um pouquinho de brilho, não, na verdade eu tô colocando aí esse pincel de... acho que é grafite. E aí eu tô colocando um pouco como se fosse alguma sardinha, sabe, nela. Então é um tom da pele dela mesmo, só que mais escuro. Aí o que eu vou colocar vai ser esse Clipping Mask. Assim que eu clico nesse Clipping Mask, tudo que tiver dentro dessa camada da maquiagem vai ficar meio que pregado na camada da pele. Então não vai ter nenhum tipo de... nada que eu colocar nessa camada da maquiagem vai ficar pra fora da onde a pele está. E o meu truque que eu tô usando agora também é colocar um pouquinho desse pincel de brilho com um tom mais claro na pele, em diferentes lugares, como se fosse um highlight aí
Mas fica muito bonitinho, fica um efeito mais legal, então eu tô gostando disso bastante. Então, realmente, o que dá muito a diferença aí na pele é a maquiagem. E aí, até pra fazer os cílios também, eu tô fazendo eles com uma visão um pouquinho mais de longe, não tão de perto, porque dá uma noção melhor de como se eles ficam bom ou não, né? Se eles ficam se eles ficam bem. Com o pincel redondo eu também vou fazer aí a boca com o mesmo tom aí que eu usei pro blush. É um dos meus tons preferidos. E aí, como a boca dela tá um pouquinho aberta, eu vou escurecer o meio. E o lábio superior, ele sempre é um pouquinho mais escuro. Então eu vou colocar o Alpha Lock aí na camada e vou escurecer esse lábio inferior com mais camadas aí de um tom um pouquinho mais escuro. E o lábio é a única parte do corpo assim que vai ter um pouquinho mais de definição. Então eu brinco um pouquinho com isso. E aí, como o lábio superior tá um pouquinho mais escuro, eu vou e adiciono alguns brilhos no lábio inferior. E a pupila é uma coisa que tá me dando problema, principalmente quando você tá olhando de lado, que ela não fica realmente redonda. Então, normalmente eu faço diferentes tentativas, como vocês verem aí. E eu vou segurar até me dar, né, uma elipse. E aí eu vou colorir. E dependendo de como fica de longe, eu vou ter que apagar um pouco, redefinir, consertar, copiar, cortar. Então, realmente, pupila é uma coisa que tá me dando um pouquinho de trabalho ultimamente. Então, vocês verem, né, que a dificuldade aí é real, né, pra pegar essa pupila e ficar bem. Eu tô fazendo e refazendo, então tem horas que dá problema. E ela fica meio vesga agora. Aí muda um pouquinho de lugar. Aí agora eu gostei. Eu vou selecionar a camada da pupila, ela tá por baixo da pele, por isso que não tá mostrando. E eu vou mudando as cores do olho dela até eu encontrar uma cor que eu gosto bastante. Eu vou pegar essa cor mesmo do olho dela. Então o mesmo tom, a mesma cor, um tom diferente, pra fazer um pouco de sombra no olho dela. Então eu vou criar uma nova camada, vou colocar na função de Multiply pra fazer um pouco de sombra no olho dela. Isso ajuda pra também dar um pouquinho de profundidade, né? Porque o olho tá mais pra trás e você tem sombra no olho sempre por causa dos cílios e por causa da pálpebra, que fica um pouquinho mais pra fora. Eu adiciono as pupilas. E como vocês viram, tipo, eu coloquei na camada da maquiagem, realmente usei diferentes pincéis. Então eu usei o pincel aí de... aquele que é tipo uma fumacinha, assim, que é bem básico. Usei vários pincéis, mas normalmente eu uso principalmente o pincel redondo. Tanto que muita gente fica me perguntando pra eu fazer vídeos sobre como fazer download de pincéis e usar pincéis personalizados, e eu não uso pincéis personalizados, então eu não sei. E aí eu tô fazendo agora, vou pintar a camisa dela. A camada da camisa dela tá por baixo da camada da pele. E aí eu vou mudando os tons aí da camisa dela até encontrar um que eu gosto. Aí eu curti esse tom que é um pouquinho mais nude. E aí eu resolvi que eu queria fazer uma estampa. Então eu vou usar a Clipping Mask aí por cima. Pra fazer, primeiro eu vou fazer a sombra ao redor da camisa dela. Então tá como Multiply, que é um jeito de fazer sombra, né, na roupa. E, gente, eu não sei se vocês estão entendendo bem esse vídeo, né?
Então, se não tiver muito bom, por favor, me falem que, né, eu tenho que melhorar. Aí aqui eu tô tentando escolher a cor que eu vou fazer a estampa da roupa dela. E como a blusa tava aí num tom, tipo, de laranja, vermelho, né, só que, tipo, um pouquinho mais desaturado, resolvi pegar a cor oposta, que seria um azul. Aí eu peguei esse pincel, que é de estampa mesmo. Aí vocês vão ver a mágica do Clipping Mask, né? Então, ainda que não esteja na mesma camada, ele só fica onde estava. Aí eu vou diminuir um pouquinho e fazer isso, porque eu não queria que fosse uma estampa tão grande. E aí o que eu vou fazer vai ser copiar essa camada, copiar e colar ela. Eu vou colocar ela um pouquinho pro lado. Vou usar Clipping Mask também, pra, tipo, cortar, né, só ficar por dentro. E aí eu vou modificar a sombra. Então é como se fosse uma estampa realmente diferente, sabe? Aí eu gostei bastante. Aí eu vou usar o pincel de Liquify, e essa área que eu usei bastante, o pincel de Liquify, pra mexer na estampa como se ela estivesse dentro da roupa mesmo. Então as dobras da camisa dela vão ter um pouco de ação na estampa, né? Afinal, é tecido. Então eu usei o pincel do Liquify pra brincar um pouquinho com isso. Não ficou tão bom assim, mas pro estilo do desenho, que tá mais um cartoon, não tá tão realista, eu achei que ficou bom. Eu tô apagando aí a estampa onde não é pra ter estampa. Eu fiz uma nova camada com Multiply pra fazer mais sombra na blusa dela, porque não tinha sombra em cima da estampa, né, o que é tipo um erro. E aí eu vou usar uma forma que eu não falei pra vocês, que seria o Lighten, né? Que é tipo como fazer o brilho. Porque a função Multiply dentro da camada é pra escurecer. E aí eles têm também a função Lighten, que é pra clarear. E aí eu vou brincar um pouquinho com elas, então tem vários. A gente tem lá o Lighten, Screen, Add e Color Dodge. O que eu gostei mesmo, acho que foi aí o Screen. Eu acho que é o que eu fico mesmo. Os outros eram um pouquinho muito fortes. Então eu sugiro que vocês brinquem com isso, tá, gente? E aí já nos toques finais eu tô só colocando aí o fundo, porque eu queria muito um fundo bacana nesse desenho. Eu coloquei basicamente o mesmo tom aí da blusa dela. Clareei um pouquinho. Aí eu vou pegar a mesma estampa com o mesmo tom, só que um pouco mais claro e bem grande pra fazer ao redor do desenho dela. E eu achei que ficou muito legal, tá tão Havaí. E aí, o que eu vou fazer agora vai ser uma coisa que eu achei que ficou bem legal, que é usar o pincel redondo pra fazer um contorno em branco ao redor do desenho. Então, um detalhezinho que eu achei que ficou fofo. E me lembra muito o desenho, tipo, sei lá, me lembra uma estampa de alguma roupa que eu gostaria de ter, sabe? Então eu gostei bastante do resultado final. E o desenho tá quase acabando. E vocês já estão vendo aí. Agora o que eu vou fazer vai ser modificar um pouquinho a cor do batom. E essa vai ser, acho que, a última coisa que eu vou fazer, porque eu queria que desse um pouquinho mais de contraste. Então eu deixei ele um pouco mais forte. E é basicamente isso, gente. Eu acho que só vou assinar meu nome. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que tem muita gente nova aqui no canal. Me deem sugestões de vídeo, coloquem seus comentários e coisas do gênero aqui embaixo. Eu vejo vocês semana que vem e me avisem se deu pra entender esse vídeo ou se ficou uma bagunça. Mas eu espero que vocês tenham curtido alguma dessas dicas, tá, gente? E eu vejo vocês semana que vem. Tchau!